Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 27 de março de 2026, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E nós estamos no mês de junho de 1858. Esse trabalho é conduzido pelas nossas irmãs queridas Aramita e Carla. E eu já vou solicitar para a nossa irmã Mita fazer nossa prece de gratidão. É com alegria, amigo Jesus, que nós nos reunimos nesse fim de dia para buscarmos aqui o alimento da alma, com esses ensinamentos, com essas diretrizes de vida, para que possamos finalmente acertarmos os nossos caminhos, acelerarmos o passo, para chegarmos até Ti, que espera por nós desde sempre. E quanto tempo já nos perdemos, desviamos por nossa teimosia, por nossa rebeldia, por nossa dificuldade e incapacidade de exercer o perdão. Então ajuda-nos a prestarmos atenção nessas lições que nos apontam o caminho, direções certas e corretas a seguir. E ajuda-nos a ficarmos contigo que espera por nós desde sempre, que assim seja. Então, no nosso último estudo, nós continuamos a teoria das manifestações físicas, onde foi questionado a São Luís sobre o Sr. Home, qual era, de onde vinha o dom especial do Sr. Home, né? Que ele diz que é de sua organização física, que foi bem explicado sobre isso, e hoje vamos continuar as perguntas sobre essa teoria. Questão 22. Se bem compreendemos o que nos dissestes, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito aure nesse fluido o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito. E é por meio desse fluido que ele age sobre a matéria inerte. É isso mesmo? Responde São Luís. Sim, isto é, ele anima a matéria com uma espécie de vida factícia, ou seja, artificial. A matéria se anima da vida animal. A mesa que se move sob vossas mãos vive e sofre como o animal. Obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é ele que a dirige como um homem com um fardo. Quando a mesa se ergue, não é o espírito que a levanta, é a mesa animada que obedece o espírito inteligente. Ou seja, o espírito envolve a mesa com fluido que ele tira do fluido universal, junto com o fluido que é doado pelo médium, e aí ele diz que dá essa vida artificial à mesa. Ele não carrega a mesa com as mãos, não. 23. Desde que o fluido universal é a fonte da vida, é ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Não. O fluido anima somente a matéria. Como a gente está estudando também na Gênesis, a gente já viu isso, que o princípio vital que provém do fluido universal, ele é matéria, ele só dá vitalidade, a vida orgânica. E o princípio inteligente é separado, é outra coisa, é criação de Deus. Como diz a tia, a gente não sabe de onde vem. É a trindade, Deus, Espírito e matéria. E o princípio vital é da matéria. É exatamente isso, né? A gente até reforça, né, Aramita e Carlinha, a diferença entre fluido vital, que é a vitalidade, e princípio espiritual. Então, fala o nome princípio vital e princípio espiritual. E espírito. São coisas diferentes, né? Então, o princípio vital é a vitalidade. Quando a gente fala de vitalidade, lembra de pilha. A pilha é que anima o radinho. Se tiver o radinho e não tiver pilha, o radinho não vai funcionar.
Eu sou povo antigo, né, gente? Dos antigos, eu sou da época da pilha de rádio, né? E era um barato ver aquele rádio de manhã cedo, né? Então a vitalidade é aquilo que anima. Onde tem vitalidade? Nas plantas tem vitalidade, no reino animal tem vitalidade. No mineral não tem vitalidade. É o ser inorgânico, ele tem o princípio material, né? Que é o fluido universal. Ele tem esse princípio, mas ele não tem vitalidade. Então a vitalidade é o que anima. Da onde é tirado essa vitalidade? Do fluido universal. A matéria, toda a matéria, ela vem do fluido universal. E essa vitalidade, ela é matéria. Ela movimenta a matéria. Ela é um fluido vital. Já o princípio espiritual, isso já não é matéria e não é tirado do fluido universal. Como a gente estudou aí há pouco no livro A Gênese, né? Se fosse tirado do fluido universal, esse princípio espiritual estaria sujeito às vicissitudes da mudança, né? As mudanças da matéria, né? Se extinguiria. Então não seria matéria, não é. Então aí é o que a Carlinha estava falando, a Trindade universal. Deus, Espírito na condição de princípio inteligente e matéria na condição de fluido universal. Essa teoria das manifestações físicas oferece vários pontos de contato com a que demos, mas dela difere sob certos aspectos. De uma e da outra, ressalta um ponto capital, o fluido universal, no qual reside o princípio da vida. É o agente principal dessas manifestações. E esse agente recebe sua impulsão do espírito, quer seja encarnado ou errante. Esse fluido condensado constitui o perispírito ou envoltório semimaterial do espírito. Quando encarnado, o perispírito está unido à matéria do corpo. No estado de erraticidade, fica livre. Ora, duas questões se apresentam aqui: a da aparição dos espíritos e a do movimento imprimido aos corpos sólidos. Em relação à primeira, a aparição dos espíritos, diremos que no estado normal, a matéria eterizada do perispírito escapa à percepção dos nossos órgãos. Só a alma pode vê-la, quer em sonho, quer em estado sonambúlico, ou até mesmo semi-adormecida. Então vamos ticar um pouquinho aqui esse parágrafo, esse primeiro parágrafo. Porque, lembra da pergunta? A pergunta, desde que o fluido universal é a fonte da vida, então ele já colocou o fluido universal como fonte da vida, mas da fonte da vida o quê? Material. É ao mesmo tempo a fonte da inteligência, ou seja, e o que nós já entendemos o que é a inteligência? A inteligência é atributo de quê? Do espírito. Então a matéria ela não é inteligente, mas o princípio espiritual sim. Aí ele já responde. Então a fonte da inteligência, ou seja, o princípio espiritual vem daí também? Resposta: não. O fluido anima somente a matéria, faz parte apenas da matéria. Aí tá claro. Aí vem os comentários aqui, que é de Kardec. Ele diz: essa teoria das manifestações físicas oferece vários pontos de contato com a que temos, mas dela difere sob certos aspectos. Vamos ver quais são os aspectos que diferem. De uma e da outra ressalta um ponto capital. Qual é o ponto capital? O fluido universal. No qual esse fluido universal reside o quê? O princípio da vida. Qual é o princípio da vida no fluido universal? A vitalidade. Né? Ele tem origem lá. Porque o fluido vital, porque a matéria ela precisa de vida, de vitalidade. E quem dá a vitalidade é o fluido vital, que também é tirado do fluido universal. Então é como se fosse assim, gente. Eu vou tentar explicar. Eu pego uma farinha de amêndoa, né? Uma farinha de amêndoa. De uma farinha de amêndoa, quantos tipos de bolos salgados eu posso fazer com a farinha de amêndoa? Vários. Então a gente percebe que de uma fonte principal, inicial, se transformou em várias coisas diferentes. Assim mesmo é o fluido universal. Então, do fluido universal, a gente pode fazer 1000 coisas. 1000 eu estou sendo, né?
milhões de coisas diferentes. E inclusive tirar dele a vitalidade, ou seja, a pilha que vai dar vida àquele corpo. E é tão interessante que essa pilha, ela é posta, mas eu preciso estar recarregando ela, igual a gente recarrega o celular. Então eu preciso repousar, eu preciso dormir para recarregar essa pilha, eu preciso me alimentar para recarregar essa pilha, eu preciso beber água para recarregar, eu preciso respirar para recarregar essa pilha. Entendeu isso? E ele diz ainda, e esse agente recebe sua impulsão do quê? Do Espírito. Aí aqui é outro ponto também muito importante. O princípio da vida é o agente principal dessas manifestações. E esse agente, que agente é esse? Esse fluido universal recebe sua impulsão do Espírito, quer seja encarnado ou errante. Então, errante que está na erraticidade. Então, vamos pegar. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um co-criador. E ele é responsável pela criação do planeta Terra, junto com pleias de espíritos que o assessoram. Então, o que a gente entende disso? O fluido universal, Deus cria e ensina seus filhos a co-criarem. Então, nós espíritos, nós manipulamos esse fluido, que é o que ele está falando aqui, ó. Quem é o agente, e esse agente recebe sua impulsão do Espírito. Ou seja, o fluido universal, ele não se autocria. Eu vou formar aqui um planeta sozinho. E aí, boi de fluido, vamos nos unir. Não. Eu vou mexer uma mesa. Eu vou mexer uma mesa, o fluido sozinho. Não. É um Espírito que impulsiona para a criação. Para quem já estudou o livro de André Luiz, a materialização de Asclépio, eu não lembro, mas vamos lá. Mas existe a materialização de Asclépio. E o que antecede a materialização de Asclépio é justamente o grupo de alunos, né? Inclusive o André Luiz, eles mentalizando, criando uma relva, um lago, árvores, eles mentalizando o ambiente para que Asclépio pudesse materializasse ali, porque a gente sabe que o campo mental influencia bastante. Então, isso está no livro Obreiros, a Aramita está aqui confirmando. Então, a gente percebe que nós espíritos impulsionamos, atuamos sobre esse fluido. Tia, só espírito superior? Não. Todos nós que somos espíritos atuamos sobre esse fluido. Como? Através do nosso pensamento. Então, volto sempre a explicar qual é a densidade vibracional do planeta Terra. Densa, baixa, pesada, escura, né? Falta até o ar. Para espíritos, quando vêm aqui, espíritos que estão relativamente bem, quando vem à Terra, passa até mal. Tanto mal-estar. E por que a vibração da Terra é densa, pesada, grosseira? Pensamento que aí vive. Os nossos pensamentos de encarnado e desencarnado que estão aqui. Então fica em torno e no centro, na nossa Terra fica essa vibração. O que é isso? Eu, pensamento, eu, espírito, atuando sobre esse fluido e dando as características do ambiente. Então, as características do ambiente é conforme o grupo que está naquele ambiente. E mesmo aqui na Terra, nós temos lugares mais densos e menos densos. Por que às vezes a gente se sente bem dentro de um centro espírita? Por que às vezes a gente se sente bem dentro de um mosteiro? Por que a gente se sente bem muitas vezes dentro de uma igreja? Porque as pessoas vão para ali com o intuito de orar, de agradecer, de pedir, de chorar. Ninguém vai para ali para o forró-bodó, ninguém vai para ali para se prostituir, ninguém vai ali para fazer sexo, ninguém vai ali para dentro para usar droga, ninguém vai ali para dentro, apesar de que a gente sabe que, né? Mas assim, eu estou falando da massa, da grande massa realmente, entende? Então é um ambiente sadio por conta do campo mental de cada um, do grupo que ali está. Imagina quando nós começarmos a fazer isso no nosso planeta, entende? Então é isso que ele está dizendo aqui, olha. E esse agente recebe sua impulsão. Quem que impulsiona? O espírito. Quer seja um espírito encarnado ou quer seja um espírito desencarnado, que esteja na erraticidade.
todos nós manipulamos. Então, se eu estou aqui e se eu desejo boas coisas, boas vibrações, vamos dizer assim, para a Carlinha, essas vibrações vão chegar até a Carla. Mas antes de chegar a Carla, ela passa por mim. Por isso que a gente diz, é dano que se recebe. Então não pensa que quando eu desejo mal a alguém, esse mal também não passa por mim. O primeiro a receber esse mal que eu desejei, fui eu. Como o primeiro que vai receber o bem que eu desejei, também sou eu. Então olha a importância quando Jesus nos diz, angariais amigos. Para quando você passar, as pessoas poderem vibrar bem para ti. E não quando você passar, você dizer, nossa, que mulher chata, nossa, que menina antipática, nossa, que cara enjoado, nossa, que não sei o que, não sei o que. Isso vai nos impregnando. Então Jesus, como sempre, a sua assertiva, angariais amigos. E aí também é o mesmo exemplo do perdão, né, tia? Porque aí quando vai o perdão, primeiro que passa comigo. O perdão ainda é mais profundo, né, cara? O perdão ainda é mais... Porque o perdão, além de sair essa nuvem negra, vou usar essa terminologia, né? Essa comparação, além de sair essa nuvem negra que está me obstruindo, ela também ainda me aprisiona. Ela me aprisiona aquele que eu considero inimigo. E aí a importância de nós orarmos uns pelos outros, né? É aquilo que eu digo, gente, orem por nós, orem pelo grupo EOS, que é essa vibração de vocês, no momento que você para, que você faz uma oração, essa vibração chega, essa oração chega, né? E a gente sente daqui a força que nós recebemos de tantos e tantos corações. Eu me emociono sempre muito no nosso evangelho, porque ali a gente percebe o tanto de gente, que Deus te abençoe, que Deus abençoe vocês, que Deus proteja vocês. É uma coisa assim linda. E isso chega. Essa vibração chega. Então, Jesus sempre na sua orientação perfeita. Angariais amigos. E olha, e com os recursos que ele diz da iniquidade, porque parece que é nosso, mas não é nosso. O recurso é de Deus e quem recebe a bênção somos nós. Entendeste? Aí ele continua, esse fluido condensado, como é que condensa esse fluido? Quando eu, espírito, impulsiono. Esse fluido condensado constitui o perispírito ou envoltório semimaterial. E aqui ele traz uma informação. O corpo perispiritual é tirado da onde? Do fluido universal. E esse corpo perispiritual, como ele é matéria, ele também está sujeito às mudanças. As mudanças. Quando encarnado, o perispírito está unido à matéria do corpo. No estado de erraticidade, ou seja, quando ele está aguardando uma nova reencarnação, ele fica livre. Livre do quê? Da matéria. Ora, duas questões se apresentam aqui, a da aparição dos espíritos e a do movimento imprimido aos corpos sólidos. Então ficou claro esse primeiro momento para a gente entender sobre o fluido? Sim. Ficou claro? Então, fluido vital é tirado do fluido universal. O corpo perispiritual é tirado do fluido universal. É por isso que o corpo perispiritual é de fundamental importância para atuar sobre a matéria. Ele é o intermediário, entendeu? Porque a matéria física orgânica ela é mais grosseira ainda. Foi bom? Foi. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim agradecemos nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais, por mais essa oportunidade de estudo, de trabalho, de reflexão. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.
Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.